Imagine-se preso em um ciclo de dificuldades, buscando desesperadamente uma saída, mas sem encontrar uma solução clara. Assim como muitos de nós em nossas jornadas pessoais, Moisés enfrentou uma situação aparentemente impossível. Como um líder destemido, ele libertou os israelitas da escravidão no Egito, desafiando um dos impérios mais poderosos da época. Ele os guiou pelo deserto, enfrentando incontáveis desafios, até a terra prometida. Sua história não é apenas um relato de coragem e liderança, mas uma lição poderosa sobre a importância de confiar na providência divina. Moisés nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a liderança verdadeira e a fé inabalável podem nos conduzir à liberdade e à realização. Venha descobrir como essa jornada épica pode inspirar e transformar a sua vida, ajudando você a superar seus próprios desafios e alcançar sua própria terra prometida. Já se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos iniciar nossa jornada de aprendizado. Nos tempos antigos, o povo hebreu vivia no Egito. Eles tinham se multiplicado tanto que o faraó, rei do Egito, começou a se sentir ameaçado pelo número crescente de israelitas. Com medo de que eles se unissem aos inimigos do Egito em tempos de guerra, o faraó decretou uma ordem cruel. Todos os bebês hebreus do sexo masculino deveriam ser jogados no rio Nilo e afogados. Nesse cenário sombrio, nasceu um menino hebreu. Sua mãe, Joquebede, uma mulher corajosa e cheia de fé, não conseguia suportar a ideia de perder seu filho para o decreto impiedoso do faraó. Ela escondeu o bebê em casa durante 3 meses, mas à medida que ele crescia, ficou cada vez mais difícil mantê-lo em segredo. Temendo pela segurança de seu filho, Joquebede teve uma ideia desesperada e engenhosa. Ela fez um cesto de junco, o impermeabilizou com betume e piche para que não afundasse, e colocou o bebê dentro. Com o coração apertado e lágrimas nos olhos, Joquebede levou o cesto até as margens do rio Nilo. Ela o colocou entre os juncos, onde esperava que o bebê ficasse escondido dos olhos dos soldados egípcios. A irmã mais velha do bebê, Miriam, ficou de longe, observando atentamente para ver o que aconteceria. E foi então que o incrível aconteceu. A filha do faraó, uma princesa egípcia, desceu até o rio para se banhar. Quando ela viu o cesto entre os juncos, mandou uma de suas servas buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa encontrou um lindo bebê chorando. Comovida, ela reconheceu imediatamente que era um dos bebês hebreus. A princesa, cheia de compaixão, decidiu adotar o bebê como seu próprio filho. Ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas, pois ele foi salvo das águas do Nilo. Nesse momento, Miriam se aproximou corajosamente e sugeriu à princesa que encontrasse uma ama de leite hebreia para cuidar do bebê. A princesa concordou, e Miriam rapidamente trouxe Joquebede, a mãe de Moisés, para amamentar e cuidar dele. Assim, em um incrível ato de providência divina, Moisés não apenas sobreviveu ao decreto mortal do faraó, mas também foi criado nos confortos do palácio egípcio, com sua própria mãe como sua ama de leite. Ele cresceu cercado pelo amor de sua família hebreia e pela proteção da realeza egípcia, preparado para o destino grandioso que Deus tinha reservado para ele. Moisés, aquele bebê milagrosamente salvo das águas do Nilo, cresceu nos luxuosos palácios do Egito, como um verdadeiro príncipe. A filha do faraó, que o havia adotado, garantiu que ele recebesse a melhor educação e treinamento disponíveis. Assim, Moisés foi criado como membro da família real, rodeado de riquezas e privilégios inimagináveis. Desde cedo, Moisés foi exposto às tradições e conhecimentos dos egípcios. Ele aprendeu a ler e escrever usando os hieróglifos, a complexa escrita egípcia. Moisés estudou história, ciência, matemática e religião, tudo sob a orientação dos melhores tutores que o palácio poderia oferecer. Além disso, ele recebeu treinamento militar, aprendendo as artes da guerra, o uso de armas e estratégias de combate, tornando-se um guerreiro habilidoso. O jovem príncipe também aprendeu sobre a política e a administração do vasto império egípcio. Ele assistia às reuniões do faraó com seus conselheiros e oficiais, observando atentamente como as decisões eram tomadas e como o poder era exercido. Isso lhe deu uma compreensão profunda de como governar e liderar um povo. Apesar de toda essa formação egípcia, Moisés nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Sua mãe biológica, Joquebede, que havia sido chamada para ser sua ama de leite, lhe contou sobre o Deus de Israel, sobre as promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e sobre a história do povo hebreu. Essas histórias e ensinamentos ficaram profundamente gravados em seu coração. Moisés viveu um verdadeiro dilema, pois, enquanto sua mente era moldada pela cultura egípcia, seu coração era puxado para seu povo hebreu. Ele via a opressão e o sofrimento dos hebreus, que trabalhavam como escravos sob a dura mão do faraó.
Moisés sentia uma crescente inquietação, um chamado interno que não podia ignorar. Mesmo sendo criado no esplendor do palácio, Moisés nunca se sentiu totalmente em casa entre os egípcios. Ele sabia que tinha um propósito maior, algo que transcendia as riquezas e o poder do Egito. E, embora ainda não soubesse exatamente qual era esse propósito, Moisés estava destinado a descobrir e a cumprir o plano que Deus tinha para ele. Assim, enquanto Moisés crescia, ele se preparava sem saber para o papel monumental que desempenharia na libertação de seu povo. Seu treinamento e educação no Egito lhe forneceram as habilidades e conhecimentos necessários, enquanto sua conexão com suas raízes hebraicas e sua fé em Deus lhe deram a força e a coragem que precisaria para a missão que estava por vir. Um dia, já adulto, Moisés saiu para observar os trabalhos forçados dos hebreus. Ao caminhar entre os campos de trabalhos e construções, viu algo que o perturbou profundamente. Um capataz egípcio espancava brutalmente um escravo hebreu. O sangue de Moisés ferveu de indignação. Ele não podia ignorar a injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. Movido por um impulso incontrolável e pela compaixão por seu povo, Moisés olhou ao redor para se certificar de que ninguém o estava observando. Em seguida, atacou o capataz egípcio, matando-o. Em pânico, ele escondeu o corpo na areia, esperando que ninguém descobrisse o que havia feito. Contudo, o ato de Moisés não passou despercebido. No dia seguinte, Moisés voltou ao local de trabalho dos hebreus e viu dois hebreus brigando. Ele tentou intervir, perguntando a um deles por que estava atacando seu compatriota. O homem respondeu com uma pergunta que gelou o sangue de Moisés: "Quem te fez príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio?" Aterrorizado ao perceber que seu crime havia sido descoberto, Moisés entendeu que sua vida estava em perigo. Faraó, ao saber do assassinato, certamente não perdoaria sua ação. Moisés não tinha outra escolha a não ser fugir. Ele deixou para trás o conforto e a segurança do palácio, os privilégios da realeza e os luxos da vida egípcia. Moisés partiu em uma jornada desesperada pelo deserto, atravessando terras áridas e inóspitas, guiado apenas pela necessidade de sobreviver. Após dias de viagem, ele chegou à terra de Midian, um lugar remoto e desconhecido. Ali, ele se sentiu um estrangeiro, um forasteiro em uma terra estranha. Logo após sua chegada, enquanto descansava junto a um poço, Moisés viu um grupo de jovens mulheres lutando para tirar água para seus rebanhos. Elas eram filhas de Jetro, o sacerdote de Midian. De repente, pastores locais chegaram e começaram a hostilizá-las, tentando expulsá-las e dar prioridade aos seus próprios rebanhos. Moisés, com seu senso inato de justiça, não podia ficar de braços cruzados. Ele se levantou, enfrentou os pastores e ajudou as mulheres a tirarem água. Impressionadas e gratas pela ajuda inesperada, as jovens mulheres voltaram para casa e contaram a seu pai sobre o homem corajoso que as havia defendido. Jetro, um homem sábio e hospitaleiro, ficou curioso sobre o estrangeiro e pediu para que trouxessem Moisés até sua casa. Ao conhecê-lo, Jetro percebeu que Moisés era um homem de caráter e dignidade, e o convidou para ficar com eles. Moisés aceitou o convite e começou uma nova vida em Midian. Ele se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro, e juntos formaram uma família. Moisés tornou-se pastor dos rebanhos de seu sogro, um trabalho que, embora simples, exigia paciência, resistência e uma profunda conexão com a natureza. Durante 40 anos, Moisés viveu uma vida de pastor. Ele aprendeu a guiar e proteger os rebanhos pelas vastas extensões do deserto, enfrentando desafios como a falta de água, tempestades de areia e ataques de predadores. Esse período foi crucial para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. Enquanto cuidava das ovelhas, Moisés também refletia sobre sua vida passada e sobre seu povo, os hebreus, que ainda sofriam sob a escravidão no Egito. Esses anos no deserto não foram apenas uma fase de adaptação e sobrevivência, mas também de preparação. Moisés desenvolveu habilidades de liderança, aprendeu a enfrentar e superar adversidades, e aprofundou sua compreensão espiritual. Ele tornou-se um homem de fé e de profunda conexão com Deus, mesmo sem saber que tudo isso fazia parte de um plano maior. O deserto de Midian, com seu silêncio vasto e suas paisagens majestosas, foi o cenário onde Moisés se transformou. Ele passou de um príncipe exilado a um humilde pastor, e em seu coração crescia uma fé inabalável e uma disposição para servir. Deus estava preparando Moisés para a missão monumental que estava por vir, libertar seu povo da escravidão e guiá-los para a terra prometida. Deixe o like se você está gostando dessa história de vida incrível de Moisés.
Depois de 40 anos vivendo como pastor no deserto de Midian, Moisés estava acostumado à rotina diária de cuidar dos rebanhos. Mas, em um dia que parecia comum, algo extraordinário aconteceu. Moisés estava guiando suas ovelhas pelo sopé do Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus. Foi então que ele avistou algo inacreditável, uma sarça ardente. Essa sarça, um arbusto comum no deserto, estava em chamas, mas curiosamente, não se consumia. O fogo brilhava intensamente, mas as folhas e galhos não se queimavam. Intrigado e fascinado pelo fenômeno, Moisés decidiu se aproximar para investigar. Ao se aproximar, uma voz poderosa e sagrada chamou seu nome: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. A voz então lhe disse: Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés, agora ciente de que estava na presença de algo divino, obedeceu e tirou suas sandálias. Ele estava diante de Deus, que se revelou como o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés cobriu o rosto, temendo olhar para Deus. Deus disse a Moisés que havia visto a opressão de seu povo no Egito e ouviu seu clamor por libertação. Ele conhecia os sofrimentos dos israelitas e decidiu agir. Deus declarou: Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para levá-los a uma terra boa e vasta, uma terra onde mana leite e mel. E então veio o chamado. Portanto, vá, eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, atônito e temeroso, questionou como ele, um simples pastor, poderia enfrentar o faraó e libertar os israelitas. Mas Deus assegurou-lhe que estaria com ele, dando-lhe sinais e as palavras necessárias para convencer o faraó e o povo. Para provar a Moisés que ele não estava sonhando, Deus deu-lhe 3 sinais milagrosos: transformar seu cajado em uma serpente e depois voltar a ser cajado, fazer sua mão ficar leprosa e depois curá-la instantaneamente, e, se necessário, transformar a água do Nilo em sangue. Moisés ainda hesitou, argumentando que não era eloquente de fala, mas Deus prometeu que Arão, seu irmão, seria seu porta-voz. A caminho do Egito, Moisés se encontrou com seu irmão Arão, que Deus havia enviado para encontrá-lo. Arão, mais velho e eloquente, seria a voz de Moisés diante do faraó. Juntos, os 2 irmãos começaram sua jornada, unidos pela missão divina de libertar seu povo. Ao chegarem ao Egito, Moisés e Arão reuniram os anciãos dos israelitas e compartilharam com eles as palavras que Deus havia falado e os sinais que ele havia dado a Moisés. Quando os anciãos viram os sinais milagrosos, o cajado que se transformava em serpente, a mão que ficava leprosa e depois era curada, e a água do Nilo que se transformava em sangue, eles acreditaram que Deus havia finalmente ouvido seu clamor e estava prestes a libertá-los. Cheios de fé e determinação, Moisés e Arão foram ao palácio do faraó, um lugar que Moisés conhecia bem. Diante do trono do faraó, Moisés e Arão declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó, no entanto, estava incrédulo e desdenhoso. Ele não reconhecia o Deus de Israel e não via razão para libertar seus escravos. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Para mostrar o poder de Deus, Moisés e Arão realizaram o primeiro sinal. Arão jogou seu cajado diante do faraó e ele se transformou em uma serpente. No entanto, os magos do Egito, com seus truques e feitiçarias, conseguiram fazer o mesmo, embora o cajado de Arão, agora serpente, engolisse as serpentes dos magos. Mesmo diante desse milagre, o coração do faraó permaneceu endurecido. Ele não cedeu e, em vez disso, aumentou a carga de trabalho dos israelitas, exigindo que eles produzissem a mesma quantidade de tijolos, mas sem fornecer a palha necessária. O sofrimento do povo aumentou, e Moisés se viu questionado pelos próprios israelitas, que estavam desesperados. Moisés voltou-se para Deus em busca de orientação e força. Deus reafirmou sua promessa e garantiu a Moisés que o faraó acabaria por ceder, mas não antes de Deus mostrar seu poder através de sinais e maravilhas. Assim, começou uma série de confrontos entre Moisés e o faraó, marcados pelas pragas que Deus enviou ao Egito, demonstrando a força e a determinação de Deus para libertar seu povo da escravidão. Quando o faraó do Egito se recusou a libertar os israelitas, Deus enviou uma série de 10 pragas devastadoras para mostrar seu poder e forçar o faraó a ceder. Primeira praga: as águas se tornam sangue. A primeira praga começou quando Arão, seguindo as instruções de Deus dadas a Moisés, estendeu seu cajado sobre o rio Nilo.
Imediatamente, as águas do rio se transformaram em sangue. Os peixes morreram, e o rio começou a exalar um odor insuportável, tornando a água inutilizável para beber ou banhar. Os egípcios cavaram ao longo das margens do rio em busca de água potável, mas em vão. Segunda praga, a invasão de rãs. Ainda inflexível, o faraó viu o Egito ser invadido por rãs. Rãs saíam do rio e infestavam todo o país, invadindo casas, camas e até as cozinhas. Era impossível escapar delas. Quando o faraó implorou por alívio, Moisés orou, e as rãs morreram, mas a terra ficou coberta de corpos em decomposição, causando um fedor horrível. Terceira praga, piolhos. Com o coração do faraó ainda endurecido, Deus enviou a terceira praga. Arão bateu o pó da terra com seu cajado, e o pó se transformou em piolhos, infestando pessoas e animais. O desconforto era imenso, e os magos egípcios admitiram que era o dedo de Deus, mas o faraó permaneceu inflexível. Quarta praga, moscas. Na quarta praga, enxames de moscas invadiram o Egito. As moscas encheram as casas dos egípcios e cobriram o solo, causando destruição e doenças. No entanto, na terra de Gozém, onde viviam os israelitas, não havia moscas. Essa distinção clara foi um sinal adicional do poder de Deus, mas o faraó não cedeu. Quinta praga, peste no gado. Deus enviou uma praga que atingiu o gado dos egípcios. Todos os cavalos, jumentos, camelôs, gado e ovelhas dos egípcios morreram, enquanto os animais dos israelitas permaneceram saudáveis. Apesar das perdas econômicas e do sofrimento, o faraó continuou a recusar a liberdade aos israelitas. Sexta praga, úlceras. A sexta praga trouxe úlceras dolorosas aos egípcios e aos seus animais. Moisés e Arão jogaram cinzas ao ar, e elas se transformaram em pó fino, causando feridas purulentas em todos os egípcios. Mesmo os magos do faraó foram afetados e não puderam se apresentar perante ele, mas ainda assim, o faraó não se rendeu. Sétima praga, saraiva. Deus então enviou uma chuva de granizo como nunca antes vista no Egito. Moisés avisou o faraó, mas ele não ouviu. O granizo destruiu plantações, matou animais e devastou tudo que estava a céu aberto. Apenas a terra de Gozém foi poupada. O faraó pediu perdão, mas logo mudou de ideia após a praga cessar. Oitava praga, gafanhotos. Logo após a saraiva, Deus enviou uma praga de gafanhotos. Eles vieram em um enxame tão grande que escureceram o céu e consumiram todas as plantações e árvores que haviam sido poupadas pela saraiva. O faraó, mais uma vez, pediu a Moisés que orasse para que a praga cessasse, mas voltou a endurecer o coração assim que os gafanhotos foram levados pelo vento. Nona praga, trevas. Deus então trouxe a nona praga. Trevas espessas cobriram o Egito por 3 dias. Ninguém conseguia ver ou se mover, exceto os israelitas, que tinham luz em suas habitações. O faraó, desesperado, prometeu libertar os israelitas se as trevas cessassem, mas novamente voltou atrás em sua palavra. Décima praga, a morte dos primogênitos. Finalmente, Deus anunciou a última e mais terrível praga, a morte de todos os primogênitos do Egito. Moisés instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro e marcarem suas portas com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte passasse sobre suas casas. À meia-noite, o anjo da morte passou pelo Egito, e todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o primogênito dos prisioneiros e dos animais, morreram. O clamor de luto dos egípcios foi imenso, e finalmente o faraó cedeu. Ele chamou Moisés e Arão durante a noite e ordenou que os israelitas saíssem do Egito imediatamente. Assim, os israelitas partiram, levando consigo seus pertences e os tesouros que os egípcios lhes deram, iniciando sua jornada para a liberdade e a terra prometida. As 10 pragas do Egito são um testemunho da determinação de Deus em libertar seu povo e da perseverança de Moisés e Arão em cumprir a missão divina, apesar das dificuldades e da resistência obstinada do faraó. O êxodo começou, e Moisés, guiado por Deus, liderou o povo para fora do Egito. A jornada era longa e cheia de incertezas, mas os israelitas estavam cheios de esperança e alegria, deixando para trás anos de opressão e escravidão. Eles seguiram em direção ao deserto, confiando em Moisés e na promessa de Deus de levá-los a uma terra onde mana leite e mel. A noite da Páscoa se tornou uma instituição sagrada para os israelitas, um lembrete anual da fidelidade de Deus e da libertação miraculosa de seu povo. A cada ano, eles celebrariam a Páscoa para lembrar como Deus os salvou da morte e os tirou da escravidão com mão forte e braço estendido. A saída do Egito foi apenas o começo da jornada dos israelitas para a liberdade.
Após deixar o Egito, Moisés liderou o povo através do deserto, seguindo a orientação divina. Deus guiava os israelitas com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, garantindo que sempre soubessem o caminho a seguir. No entanto, logo surgiu um grande obstáculo: o Mar Vermelho. Diante do vasto corpo de água, o povo começou a se perguntar como poderiam atravessá-lo. Para piorar a situação, eles descobriram que o faraó havia mudado de ideia. Com seu coração novamente endurecido, ele mobilizou seus melhores carros e cavaleiros, determinado a trazer os israelitas de volta à escravidão. A coluna de poeira dos exércitos egípcios avançando rapidamente encheu os israelitas de pavor. O povo clamou a Moisés em desespero, temendo serem apanhados entre o mar e o exército do faraó. Mas Moisés, confiante na promessa de Deus, respondeu: Não temais. Estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, Deus instruiu Moisés a levantar seu cajado e estender a mão sobre o mar. Naquele momento, um vento forte e poderoso começou a soprar, dividindo as águas e criando um caminho seco através do Mar Vermelho. De ambos os lados, as águas se ergueram como muralhas, deixando uma passagem segura para o povo de Israel. Com uma mistura de espanto e alívio, os israelitas começaram a atravessar. Famílias inteiras, crianças, idosos e todos os seus pertences, atravessaram o leito seco do mar, guiados pela luz divina. A travessia foi um verdadeiro milagre, uma manifestação do poder e da fidelidade de Deus. Enquanto o último dos israelitas chegava ao outro lado, os egípcios entraram na passagem, determinados a recapturar seus antigos escravos. Mas, assim que os egípcios estavam no meio do mar, Deus ordenou a Moisés que estendesse novamente a mão sobre as águas. As muralhas de água começaram a se fechar, e o mar retomou seu lugar, submergindo os carros, cavaleiros e soldados egípcios. Nenhum deles sobreviveu. Os israelitas, agora a salvo do outro lado, testemunharam o poder de Deus de forma incontestável. Eles estavam livres dos egípcios, e o mar que se fechará sobre seus perseguidores era uma prova incontestável da proteção divina. Moisés e os israelitas, tomados por um profundo sentimento de gratidão e reverência, entoaram um cântico de louvor ao Senhor. Moisés e sua irmã Miriam lideraram o povo em uma celebração jubilosa. Eles cantaram sobre a grandeza de Deus, sobre sua força e sobre o livramento que ele havia concedido a seu povo. Miriam, acompanhada por outras mulheres, tocou tamborins e dançou, proclamando a vitória divina. O cântico de Moisés começou exaltando a grandeza do Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Essas palavras lembravam ao povo que não era pela força de suas mãos que haviam sido libertados, mas pelo poder divino que havia subjugado seus inimigos. Moisés continuou, destacando como Deus havia demonstrado sua força. O Senhor é a minha força e o meu cântico, tornou-se a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei, o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. A canção prosseguiu, detalhando a devastação dos exércitos do faraó e a intervenção divina que os havia protegido. Enquanto Moisés cantava, Miriam, a profetisa e irmã de Moisés e Arão, tomou seu tamborim. Com um espírito de alegria e celebração, Miriam liderou as mulheres em dança e cântico. Elas formaram um círculo, e suas danças eram uma expressão de liberdade recém-descoberta e gratidão profunda. Miriam e as mulheres repetiam o refrão com entusiasmo: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Seus movimentos eram graciosos e cheios de vida, e a música de seus tamborins adicionava uma camada vibrante ao louvor coletivo. A celebração não era apenas uma expressão de alegria pelo livramento recente, mas também uma reafirmação de fé no futuro. Os israelitas, liderados por Moisés e inspirados por Miriam, estavam unidos em um propósito comum e fortalecidos pela certeza de que Deus estava ao seu lado. O cântico de Moisés e Miriam tornou-se uma memória duradoura, um hino que seria lembrado e repetido por gerações. Ele simbolizava a vitória do bem sobre o mal, da fé sobre o desespero, e do poder divino sobre as forças opressoras. Era uma lembrança constante de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus tinha o poder de salvar e guiar seu povo. Após a celebração pela travessia do Mar Vermelho, os israelitas seguiram sua jornada pelo deserto, rumo à terra prometida. A euforia inicial começou a dar lugar à dura realidade de sobreviver em um ambiente inóspito. Com o passar dos dias,
Os alimentos que haviam trazido do Egito começaram a escassear, e a fome se tornou uma preocupação crescente. O povo começou a murmurar contra Moisés e Arão, questionando se haviam sido tirados do Egito para morrer de fome no deserto. A confiança na liderança de Moisés e na providência divina foi posta à prova. Moisés, em resposta, buscou a orientação de Deus para prover sustento ao povo. Deus, ouvindo o clamor dos israelitas, respondeu com graça e misericórdia. Ele disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Na manhã seguinte, ao acordarem, os israelitas encontraram algo extraordinário. A superfície do deserto estava coberta com uma substância fina e escamosa, como geada. Ao verem aquilo, perguntaram uns aos outros: Maná, que significa? O que é isso? Moisés então explicou: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Deus deu instruções específicas sobre como coletar e armazenar o maná. Cada pessoa deveria colher uma porção diária equivalente a 1 homer, cerca de 2,2 litros. Ninguém deveria guardar o maná até o dia seguinte, exceto na véspera do sábado, quando deveriam recolher uma porção dupla para que pudessem descansar no dia de sábado, conforme a lei de Deus. Alguns, curiosos ou desconfiados, tentaram guardar o maná até o dia seguinte, mas o maná guardado fora das instruções de Deus apodrecia e ficava cheio de vermes. No entanto, quando obedeciam e guardavam uma porção dupla na sexta-feira, o maná permanecia fresco no sábado, sem estragar. Isso não apenas alimentou o povo, mas também lhes ensinou a confiar diariamente na providência de Deus e a seguir suas instruções. O maná tinha um sabor doce, semelhante ao mel, e sustentou os israelitas durante toda a sua longa jornada de 40 anos pelo deserto. Era um alimento milagroso, uma prova constante da presença e cuidado de Deus em meio às adversidades do deserto. A cada manhã, quando o povo saía para colher o maná, eram lembrados da fidelidade de Deus, que não os abandonava, mesmo em tempos difíceis. Ao longo dos anos, o maná se tornou mais do que apenas sustento físico, ele era um símbolo da dependência total de Deus. O povo aprendeu que, assim como precisavam do maná diariamente para se alimentar, precisavam também da orientação e da palavra de Deus para guiar suas vidas. Quando os israelitas finalmente entraram na terra prometida, o maná cessou. Eles agora tinham a terra fértil para plantar e colher seu próprio alimento. Mas a lição do maná permaneceu gravada em seus corações: confiar em Deus, seguir suas instruções e lembrar que Ele é a fonte de toda a provisão. A história do maná no deserto é uma poderosa lembrança de que, em tempos de necessidade, Deus provê. Ele cuida de seu povo, suprindo suas necessidades de maneiras surpreendentes e miraculosas, e nos chama a confiar nele em todas as circunstâncias. Após semanas de jornada pelo deserto, os israelitas chegaram ao sopé do Monte Sinai. Este momento marcaria um dos eventos mais significativos na história do povo de Deus. Deus tinha um plano grandioso para estabelecer uma aliança com os israelitas, consolidando a relação entre ele e seu povo escolhido. Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai. Antes de partir, Moisés instruiu o povo a se preparar, santificando-se e lavando suas roupas. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu o monte. O som de uma trombeta ressoava cada vez mais alto, e o povo tremia de medo. Moisés então levou o povo ao pé do monte para encontrar Deus. Deus desceu ao Monte Sinai em fogo, e a montanha inteira fumegava. A visão era impressionante, o monte tremia violentamente, e a fumaça subia como de um forno. Moisés subiu a montanha, e Deus o chamou do topo, instruindo-o a lembrar ao povo que não se aproximassem demais, pois poderiam perecer. No topo do Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, esculpidos em tábuas de pedra. Estes mandamentos seriam a base moral e espiritual para os israelitas, estabelecendo regras claras sobre sua relação com Deus e uns com os outros. Deus disse: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Estes mandamentos representavam o pacto entre Deus e os israelitas, um compromisso mútuo. Deus prometia ser o seu Deus e os proteger, enquanto os israelitas se comprometiam a obedecer suas leis e viver de acordo com seus mandamentos. Além dos 10 mandamentos,
Deus deu a Moisés outras leis e estatutos que deveriam guiar a vida comunitária e religiosa dos israelitas. Moisés permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites, recebendo instruções detalhadas sobre como construir o tabernáculo, um lugar sagrado onde Deus habitaria no meio de seu povo. Enquanto Moisés estava no monte, os israelitas, impacientes e temerosos, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Quando Moisés desceu e viu a idolatria do povo, ele quebrou as tábuas de pedra em ira. No entanto, Deus, em sua misericórdia, permitiu que Moisés subisse novamente ao monte para receber uma nova cópia dos mandamentos. Ao descer pela segunda vez, Moisés trouxe não apenas as novas tábuas, mas também um rosto que brilhava com a glória de Deus, tão intenso que ele precisou cobri-lo com um véu. Ele reuniu o povo e lhes entregou todas as leis e instruções que havia recebido, reafirmando a aliança com Deus. O tabernáculo foi construído conforme as especificações divinas, e a presença de Deus encheu o lugar. A aliança no Monte Sinai foi um marco na história de Israel, estabelecendo-os como povo de Deus e dando-lhes uma identidade e propósito claros. Através da obediência aos mandamentos e leis divinas, os israelitas aprenderiam a viver de maneira que refletisse a santidade e a justiça de Deus. A história do bezerro de ouro é um lembrete poderoso da necessidade de fidelidade a Deus e da importância da liderança justa. Ela destaca a inclinação humana para se desviar, mas também a misericórdia divina e a importância da intercessão. Moisés mostrou ser um líder dedicado, disposto a interceder pelo povo e a restaurar sua relação com Deus, e Deus, em sua infinita graça, renovou sua aliança com Israel, preparando-os para continuar sua jornada rumo à Terra Prometida. Após a dramática saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a recepção dos 10 mandamentos no Monte Sinai, os israelitas continuaram sua jornada rumo à Terra Prometida. No entanto, a falta de fé e obediência resultou em um período prolongado de vagar pelo deserto, 40 anos de provações, aprendizado e transformação. A primeira grande prova de fé veio quando os israelitas chegaram à beira da Terra Prometida. Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã e trazer um relatório. Após 40 dias, os espias retornaram com notícias da terra fértil e abundante, onde mana leite e mel. No entanto, 10 dos espias também relataram sobre os habitantes poderosos e cidades fortificadas, incitando medo entre o povo. Apenas Josué e Calebe, 2 dos espias, encorajaram o povo a confiar em Deus e tomar posse da terra. O povo, dominado pelo medo e desespero, chorou e murmurou contra Moisés e Arão, desejando voltar ao Egito. Eles disseram: "Por que o Senhor nos trouxe a esta terra para morrermos à espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão levados como despojo. Não seria melhor voltarmos ao Egito?" Essa falta de fé e rebeldia contra Deus selou seu destino. Deus declarou que a geração adulta que havia saído do Egito não entraria na terra prometida. Eles vagariam pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração incrédula passasse, exceto Josué e Calebe. Durante esses 40 anos, Moisés guiou o povo com paciência e determinação, enfrentando inúmeros desafios. Rebeliões, murmurações e desobediências marcaram o percurso, mas Moisés, com a ajuda de Deus, continuou a liderar e ensinar o povo. Uma das rebeliões mais significativas foi a de Corá, Datã e Abirão, líderes que se revoltaram contra a autoridade de Moisés e Arão, questionando sua liderança e buscando poder para si mesmos. Deus respondeu de maneira decisiva, a terra se abriu e engoliu os rebeldes, enquanto um fogo do Senhor consumiu 250 homens que ofereciam incenso. Este evento serviu como um lembrete severo de que a liderança de Moisés e Arão era ordenada por Deus. Em outra ocasião, quando o povo estava novamente sem água, eles se queixaram contra Moisés. Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha para que ela desse água. Moisés, frustrado com a contínua desobediência do povo, bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Embora a água tenha fluído abundantemente, Deus disse a Moisés que, por não ter confiado completamente e seguido suas instruções, ele também não entraria na terra prometida. Apesar desses incidentes, Deus mostrou misericórdia e cuidado contínuo pelos israelitas. Ele providenciou maná do céu para alimentá-los diariamente e fez com que suas roupas e calçados não se desgastassem durante todo o período no deserto. Deus guiou-os com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, assegurando sua presença constante entre eles. Além das provações físicas, os israelitas receberam leis e regulamentos que moldariam sua identidade e vida comunitária. O tabernáculo foi construído como um lugar de adoração e sacrifício, e os sacerdotes e levitas foram estabelecidos para ministrar ao Senhor e ao povo.
Ao fim dos 40 anos, a geração original de adultos havia passado, e uma nova geração estava pronta para entrar na Terra Prometida. Após 40 anos de jornada pelo deserto, os israelitas finalmente chegaram às fronteiras da Terra Prometida. Moisés, o líder que os havia guiado com coragem, fé e paciência, estava agora com 120 anos. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim e que não entraria na terra que tanto desejara ver seu povo conquistar. Deus havia dito a Moisés que, por sua desobediência ao bater na rocha em vez de falar com ela, ele veria a terra prometida, mas não entraria nela. Deus instruiu Moisés a subir ao Monte Nebo, nas montanhas de Moabe, em frente a Jericó. Lá, no topo do monte, Moisés teve uma visão panorâmica da terra prometida. Do alto do Monte Nebo, ele pôde ver a vasta extensão da terra fértil que se estendia diante dele, as colinas e vales de Canaã, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, a terra onde os israelitas estabeleceriam seu lar e cumpririam o propósito divino. Com o coração cheio de emoções, Moisés contemplou a terra que ele tanto havia almejado. Ele viu a terra prometida não apenas como uma terra de rios, montanhas e campos férteis, mas como o cumprimento das promessas de Deus a seu povo. Cada visão da paisagem simbolizava a fidelidade de Deus e a esperança de um futuro glorioso para Israel. Moisés sabia que estava deixando os israelitas em boas mãos. Deus havia escolhido Josué, seu fiel assistente guerreiro, para ser o novo líder do povo. Josué havia mostrado coragem e fé, especialmente como um dos 2 espias que acreditaram na promessa de Deus de dar a terra prometida a Israel. No alto do Monte Nebo, Deus reafirmou sua promessa a Moisés, dizendo: "Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu a darei aos seus descendentes. Eu deixei você vê-la com seus próprios olhos, mas você não atravessará para lá." Com essas palavras, Deus selou o destino de Moisés e confirmou a transição de liderança para Josué. Moisés, com serenidade e gratidão, aceitou a vontade de Deus. Ele desceu a montanha pela última vez, sabendo que havia cumprido sua missão. O grande líder dos israelitas, que havia confrontado o faraó, liderado o povo através do Mar Vermelho, recebido a lei no Monte Sinai e intercedido por seu povo inúmeras vezes, estava pronto para descansar. A Bíblia nos diz que Moisés morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Deus mesmo cuidou de seu sepultamento, e até hoje, ninguém sabe exatamente onde está seu túmulo. A morte de Moisés foi um momento solene e sagrado, marcando o fim de uma era e o início de outra. O povo de Israel chorou por Moisés durante 30 dias nas planícies de Moabe. Eles lamentaram a perda de seu líder, mas também se prepararam para seguir em frente sob a liderança de Josué. Moisés foi lembrado como o profeta que Deus conheceu face a face, o servo fiel que fez grandes sinais e maravilhas no Egito e que liderou os israelitas com amor e devoção. Josué assumiu a liderança com a confiança de que Deus estava com ele, assim como estivera com Moisés. Deus encorajou Josué, dizendo: "Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais." A visão da terra prometida e a morte de Moisés simbolizam o cumprimento das promessas divinas e a continuidade do plano de Deus. Moisés, com sua fé inabalável e liderança inspiradora, deixou um legado eterno. A jornada dos israelitas continuou, e a terra prometida estava agora ao alcance, pronta para ser conquistada sob a orientação de Josué. A história de Moisés é um testemunho de fé, perseverança e obediência, lembrando-nos de que, mesmo nas transições, o propósito divino permanece firme e fiel. Se você gostou da história e se sentiu inspirado pela jornada de Moisés, deixe seu like. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando conteúdos que tocam o coração e fazem a diferença. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras e compartilhar com seus amigos. Agradecemos por fazer parte dessa caminhada conosco. Até o próximo vídeo.